Boa noite. Boa noite. 3 dias de guerra. A Rússia ataca o centro da capital da Ucrânia. O governo local diz que não vai baixar as armas e que segue no controle de Kiev. O presidente ucraniano rejeita a ajuda americana para fugir do país. Volodymyr Zelensky diz que precisa de munição e não de carona. Os Estados Unidos dizem que a Rússia não esperava tanta resistência. O governo americano aprova ajuda militar de 350 milhões de dólares. A Alemanha e outros países europeus anunciam que vão mandar armamentos para a Ucrânia. União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá concordaram em retirar alguns bancos russos do SWIFT, o Sistema Internacional de Pagamentos. O Kremlin proíbe a imprensa russa de chamar a invasão da Ucrânia de guerra. Prefere a expressão Operação Militar Especial em Donbass. Uma mentira, já que a ofensiva atinge o país inteiro. A Cruz Vermelha denuncia ataques contra áreas muito povoadas. Essa região é uma região civil, com vários prédios nos arredores, prédios que aparentemente são prédios civis. Enquanto milhares de ucranianos deixam o país, alguns fazem o caminho inverso. E nessa mesma estação aqui na Polônia, onde muitos chegam, tem gente esperando para embarcar para a Ucrânia para encontrar parentes que não conseguiram ainda fugir da guerra. Brasileiros que vivem na Ucrânia também buscam uma saída. Nesse momento nós estamos no trem indo para Chernihiv, é uma cidade aqui perto da Ucrânia, que de lá nós vamos para a Romênia. Pelo mundo, as manifestações contra a guerra se multiplicam em todos os continentes. Aqui em Lisboa, os protestos reúnem milhares de ucranianos. É a segunda maior comunidade estrangeira do país, atrás apenas dos brasileiros. O Jornal Nacional está começando. As sirenes que anunciam bombardeios soaram agora há pouco na madrugada em Kiev. A capital da Ucrânia é o alvo principal das forças russas que invadiram o país. A desculpa inicial de Vladimir Putin era proteger as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk de ataques do exército ucraniano. Mas logo se viu que a operação militar era bem maior e incluiu bombardeios aéreos, invasões por terra e mar em 3 frentes. No sul, a partir de bases na Crimeia e navios no Mar Negro e no Mar de Azov. No leste, pela fronteira com a Rússia, as tropas tiveram caminho livre nas províncias separatistas e também avançaram sobre centros importantes como Kharkiv e Sumy. As tropas russas estacionadas em Belarus avançaram pelo norte. Era o caminho mais curto até a capital Kiev, pouco mais de 100 quilômetros. As áreas em vermelho mostram as regiões já controladas pelos russos. Os combates agora estão concentrados no cerco a Kiev. A capital tem uma população equivalente à de Salvador e uma área maior do que a de Goiânia. Os russos controlam a área ao noroeste da capital, incluindo o aeroporto Hostomel. Um prédio de apartamentos atingido hoje fica próximo ao aeroporto Sikorsky. Há registros de combates e explosões no bairro de Obolon e perto da usina térmica que abastece a capital. E também na Praça Maidan, ao lado do Palácio Presidencial e do Parlamento. Kiev resiste. Mesmo cercada, no 3º dia de guerra, a capital ucraniana resiste. Segundo o comando militar russo, a operação foi retomada hoje depois que a liderança ucraniana se recusou a negociar, mas o governo da Ucrânia nega. Quando o dia amanheceu, havia rumores de que o presidente Volodymyr Zelensky teria fugido. Ele não havia participado de uma chamada marcada com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. Mas o presidente reapareceu neste vídeo gravado no centro de Kiev. Ainda estou aqui. Nossa arma é a verdade e a verdade é que esta é a nossa terra, nosso país, nossas crianças e vamos defendê-los. Depois disse que havia recusado uma oferta dos Estados Unidos para fugir. Preciso de munição, não de uma carona.
Às 8 da manhã, um míssil atingiu um prédio de apartamentos na capital, perto da Universidade de Defesa. Uma câmera interna mostra a explosão por outro ângulo. 2 pessoas morreram, mais de 30 ficaram feridas. Esse morador contou que conseguiu sair correndo do prédio, mas a esposa e o filho se feriram. O governo russo deu outra versão. Disse que o míssil foi disparado por engano por uma bateria antiaérea da Ucrânia. Além das estações de metrô, esta igreja católica virou um abrigo para crianças e suas mães. O prefeito Vitaly Klitschko, ex-campeão mundial de boxe, disse que soldados ucranianos conseguiram impedir a entrada dos russos. O prefeito estendeu o toque de recolher até amanhã de segunda e avisou: todos os civis que forem encontrados na rua serão considerados membros do grupo de sabotagem do inimigo. O avanço das forças russas na Ucrânia ficou mais lento pelas dificuldades logísticas e pela forte resistência ucraniana. Mas, além da capital, o comando militar russo ordenou que a ofensiva fosse retomada em todas as direções. A Cruz Vermelha alertou que os ataques atingem áreas densamente povoadas, com consequências devastadoras para crianças e idosos. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, um centro de doação de sangue foi alvo da artilharia russa. Pessoas que faziam fila para doar acabaram feridas. E um foguete russo caiu sem explodir no parque de uma escola. A inteligência ucraniana fez hoje uma acusação grave. Nas áreas separatistas, a população pró-russa e os militares de Moscou teriam recebido máscaras de gás. A ideia seria explodir reservatórios de produtos químicos e atribuir a responsabilidade a Kiev. O governo ucraniano afirmou hoje que 3.500 soldados russos já teriam morrido nos combates, baixas muito mais severas do que o esperado pelo Kremlin. Mas os militares russos não divulgaram suas perdas. Uma imagem viralizou nas redes sociais. Na estrada a caminho de Kiev, civis ucranianos tentam impedir o avanço de tanques russos. Os ucranianos também estão destruindo pontes para barrar o avanço. Numa dessas ações, o soldado que detonou os explosivos desapareceu junto com a ponte. Hoje, o Papa Francisco telefonou para o presidente da Ucrânia, exprimiu a sua dor profunda pelos acontecimentos trágicos naquele país. Embora o Vaticano não anuncie, Francisco vem tentando mediar a crise. Ontem foi pessoalmente à embaixada russa junto à Santa Sé e tem falado com a Igreja Ortodoxa Russa, muito influente no governo de Putin. Desse diálogo pode surgir um passo para um cessar-fogo. Os Estados Unidos disseram que a Rússia não esperava uma reação tão forte do exército ucraniano. O presidente americano deixou Washington e foi passar o fim de semana na casa dele em Delaware. Antes, ele aprovou mais 350 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia e 250 milhões em ajuda humanitária. No último ano, os Estados Unidos já deram $1 bilhão para a Ucrânia comprar armas. Desde 2014, a principal é o míssil antitanque Javelin, que um soldado dispara apoiado no ombro. O míssil tem 1 metro de comprimento, é pequeno, mas tem capacidade para destruir um tanque. Cada míssil desses custa o equivalente a R$400 mil. A Ucrânia já recebeu, os americanos estão surpresos com o sucesso do exército ucraniano em frear o avanço da Rússia. Segundo o Pentágono, a resistência ucraniana conseguiu impedir, até agora, a ocupação da capital, Kiev. Segundo os analistas, o avanço russo está mais lento do que se esperava. O porta-voz do Departamento de Defesa em Washington disse que os Estados Unidos vão achar um jeito de continuar mandando armas para a Ucrânia. Apesar das ameaças do presidente russo. No dia do início da invasão, Vladimir Putin afirmou: quem interferir na Ucrânia sofrerá consequências que nunca viu em sua história. Na terça-feira, Biden fará o tradicional discurso no Congresso chamado Estado da União.
onde o presidente apresenta as realizações do último ano e será o primeiro de Biden. Ele deve defender suas ações para tentar dissuadir Putin de invadir a Ucrânia e apontar como sucesso as fortes sanções em união com os aliados. Mas as pesquisas de opinião mostram que a maioria dos americanos acha a resposta de Biden fraca. A medida mais forte para punir a Rússia pode ser a retirada do país do sistema bancário internacional, o SWIFT. Agora à noite, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia concordaram em retirar alguns bancos russos do sistema. Já temendo a retirada, a Rússia criou um sistema paralelo, que inclui instituições financeiras de países como a China, Índia, Irã, Turquia, ex-repúblicas soviéticas e até alguns bancos da Alemanha e da Suíça. Desde que o chamado SWIFT foi criado, nenhum país do peso da Rússia foi excluído do sistema bancário internacional. É no campo econômico que existe uma arma capaz de isolar a Rússia do resto do mundo. Tão poderosa que os analistas chamam de sanção nuclear. Trata-se de desligar o país da rede SWIFT, o sistema digital que conecta bancos de todo o globo. Fora dele é quase impossível transferir dinheiro de um país para o outro de um jeito seguro. Ele é como aquele sistema de mensagens que nós usamos no celular, que todo mundo tem esse sistema de mensagem e a gente consegue se conectar. Então, quando um país faz uma exportação, por exemplo, ele recebe o dinheiro com auxílio deste sistema de mensagens. SWIFT é a sigla para o nome inglês da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. A empresa, com sede em Bruxelas, na Bélgica, foi criada em 1973 para substituir as comunicações por telex. Hoje estão conectadas ao SWIFT mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países e territórios, inclusive a Rússia, que está entre os 10 maiores usuários de SWIFT do mundo. Toda exportação que a Rússia realiza e toda a importação que a Rússia faz, todas as transações financeiras que vão de dentro para fora da Rússia passam por esse sistema. Então, uma empresa russa, ela só consegue receber um pagamento por uma exportação que ela faz por causa desse sistema. Então, toda a parte de comércio e de finanças da Rússia depende fundamentalmente desse sistema de comunicação interbancária. Em 2012, o Irã foi banido do SWIFT por causa do programa nuclear e só conseguiu voltar em 2016. Calcula-se que tenha perdido metade da receita da exportação de petróleo, a maior riqueza do país, o que prejudicou a nação como um todo. A população sofreu com aumentos de preços de comida, energia e combustíveis. O desemprego cresceu e o salário mínimo foi achatado. Para a Rússia também seria um golpe duro. O país é um grande exportador, não só de petróleo e gás, mas também de outras matérias-primas, além de alguns produtos químicos e manufaturados. Fora do SWIFT, a Rússia teria muita dificuldade para receber pelo que vende para o exterior, mas também não conseguiria pagar pelo que compra de outros países. Por isso, a tal sanção nuclear é um jogo em que todos perdem. Resta saber quem tem mais a perder. Isso nunca foi feito com um país das dimensões da Rússia, né? Seria algo absolutamente inédito, até porque a Rússia tem ligações muito próximas com o Ocidente, notadamente a Europa, né? Os europeus consomem muito gás natural da Rússia e pagam por esse gás natural via SWIFT. Não há vencedores, não há ganhadores nessa guerra, são todos perdedores, óbvio que uns mais, outros menos, mas todos os países serão afetados, vão ter cadeias produtivas com disrupção, vai ter desemprego, vão ter indústrias que vão parar, vão paralisar suas atividades, vão ter dificuldade de suprimento e muito desemprego. Então, além das milhares de vítimas que vão ter dessa guerra lá na região do leste europeu, no mundo inteiro nós vamos ter consequências na economia e no emprego das pessoas. Essa retirada de alguns bancos russos do SWIFT foi um pedido do governo ucraniano. Depois do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ter afirmado durante a semana que os líderes ocidentais que não apoiassem o bloqueio da Rússia do sistema SWIFT teriam sangue de ucranianos inocentes nas mãos, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, tentou explicar a resistência de certos governos. Quando você tem uma arma nuclear financeira nas mãos, é preciso pensar antes de usar.
On réfléchit avant de l'utiliser. Mas ele anunciou que a França não se oporia. Neste sábado, até os mais resistentes cederam. Primeiro a Itália, depois a Alemanha, o país do bloco com maior fluxo comercial com a Rússia. Ministros alemães postaram: estamos trabalhando em como limitar os efeitos colaterais de forma que a medida acerte as pessoas certas. O que precisamos é de uma restrição direcionada e funcional do SWIFT. Depois de uma reunião com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki pressionou. A Alemanha não pode mergulhar no egoísmo. Temos que parar Putin, porque o próximo genocídio está surgindo no horizonte. We have to stop Putin. Because the next genocide is looming on the horizon. A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu passaram os últimos dias avaliando o impacto que a retirada da Rússia do sistema SWIFT pode ter na economia dos 27 países. Agora à noite, os líderes da União Europeia, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá concordaram em retirar alguns bancos russos do SWIFT. Além da pressão econômica contra a Rússia, a ajuda militar à Ucrânia segue na pauta. Numa rede social, o premier alemão anunciou o envio de 1.000 armas antitanque e 500 mísseis terra-ar para a Ucrânia. Pouco antes, Berlim já tinha autorizado a Holanda e a Estônia a enviarem armas de fabricação alemã para a Ucrânia. A Estônia vai mandar artilharia de antigos estoques da época da Alemanha Oriental e a Holanda outras 400 armas antitanque. Os anúncios representam uma virada histórica para a Alemanha, um país que se recusava a enviar armas letais para zonas de conflito. A Holanda vai enviar também para a Ucrânia 200 foguetes de defesa aérea e a Bélgica 2.000 metralhadoras, além de 300 soldados para a Romênia, país que faz fronteira com a Ucrânia. E agora há pouco, a presidente da Comissão Europeia deu detalhes sobre a retirada de bancos russos do SWIFT. Por isso, a gente vai agora ao vivo à Bélgica, a Bruxelas, onde os nossos enviados especiais Daniel Peralta e Bianca Roitier têm as informações para a gente. Boa noite, Bianca. Boa noite, Elter. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a medida vai prejudicar a capacidade desses bancos de operar globalmente, impedindo a realização da maioria das transações financeiras e bloqueando as exportações e as importações russas. A presidente do braço executivo do bloco afirmou ainda que os aliados vão impedir a Rússia de usar seu baú de guerra, congelando as transações do Banco Central russo. Num comunicado conjunto, a União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá afirmaram que as medidas vão ser implementadas nos próximos dias. De qualquer forma, amanhã, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia vão discutir o novo pacote de sanções em mais uma reunião, a 4ª reunião em uma semana. E a Alemanha se tornou o mais novo país europeu a anunciar que prepara o fechamento do espaço aéreo para aviões russos. Pelo menos outros 9 países já tinham tomado essa decisão. E esta noite, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Boris elogiou o que chamou de heroísmo e bravura do presidente e do povo ucraniano. Os dois líderes afirmaram que a Rússia está enfrentando uma resistência maior do que se calculava. Elter, Ana Luísa. Bianca Roitier, ao vivo de Bruxelas, na Bélgica. Obrigado pelas informações. Boa noite. Obrigada, Bianca. A Rússia exerceu o poder de veto e barrou a resolução no Conselho de Segurança da ONU que condenava a invasão da Ucrânia. Na votação de ontem à noite, os Estados Unidos quiseram mostrar o isolamento da Rússia. This is a war of choice. Russia's choice. A embaixadora americana foi taxativa. Esta foi uma escolha pela guerra. A Rússia escolheu invadir o vizinho, a Rússia escolheu causar sofrimento no povo ucraniano e em seus próprios cidadãos, a Rússia escolheu violar a soberania da Ucrânia, a lei internacional e a Carta da ONU. E agora, por toda a Ucrânia, pessoas tentam salvar suas vidas. Ela mesma admitiu que a Rússia poderia vetar a resolução apresentada pelos Estados Unidos condenando o país, mas ressaltou, se dirigindo ao representante russo, você não pode vetar as nossas vozes.
our voices. Como integrante permanente do Conselho de Segurança, a Rússia tem direito ao veto. E neste mês, ainda por cima, a Rússia ocupa a presidência temporária do órgão. Mas a intenção dos Estados Unidos e aliados era forçar os outros países do Conselho a se posicionarem publicamente. A reunião dos embaixadores na ONU teve que ser atrasada 3 vezes, sempre na última hora. O motivo, segundo diplomatas europeus, era o voto da China, que em geral vota junto com os russos. Para deixar a Rússia isolada como o único país a vetar a resolução, os americanos tiveram que convencer a China a simplesmente se abster. E para isso, tiveram que suavizar um pouco o texto. No lugar da palavra condena a agressão russa contra a Ucrânia, escreveram deplora. E a referência ao capítulo 7 da Carta da ONU, que trata de sanções e autorizações de força militar, teve que ser cortada, assim como a referência ao presidente russo Vladimir Putin. Assim, dos 15 países do Conselho de Segurança, 11 votaram a favor da resolução. 1, a Rússia, votou contra. E 3, China, Emirados Árabes Unidos e Índia, decidiram se abster de votar. A posição da Índia chamou atenção. Aliada dos Estados Unidos, foi a única democracia a optar pela abstenção. Mas o governo indiano também tem fortes laços com a Rússia. Os russos são os principais fornecedores de fertilizantes para os indianos. A agricultura é a espinha dorsal da economia da Índia. Dhruva Jaishankar, diretor executivo do Observer Research Foundation America, uma organização independente sem fins lucrativos, também lembra que a Rússia é a maior exportadora de armas da Índia. Submarinos movidos à energia nuclear, caças de última geração. Por isso, ele acha que seria bem improvável que a Índia tomasse outra decisão, além de se abster. Mas ressalta que a Índia mostrou um tom crítico à Rússia, quando falou da importância do respeito ao território e soberania de todos os países. Respect for the territorial integrity of all countries and sovereignty of all countries. History will record how we voted today. A embaixadora do Reino Unido disse que a história vai lembrar como os países votaram e quais países se mostraram firmes em defesa da Carta da ONU e da soberania da Ucrânia. O representante ucraniano lamentou e disse que a noite de quinta-feira, quando as tropas russas chegaram em Kiev, foi a pior noite na capital ucraniana desde 1941, quando o país lutou contra o exército nazista de Adolf Hitler, e pediu um minuto de silêncio em memória às vítimas da guerra. Foi interrompido pelo embaixador russo, que lembrou também as vítimas das regiões separatistas da Ucrânia em guerra há 8 anos, desde que o país dele invadiu a Ucrânia em 2014. Ladies and gentlemen, spend a moment in complete silence. O ucraniano voltou a pedir silêncio e, depois de alguns instantes, foi aplaudido pelos colegas. I thank you very much, ladies and gentlemen. Por fim, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que aquele era o dia mais triste de todo o mandato dele e explicou: as Nações Unidas nasceram por causa da guerra, para acabar com a guerra, e hoje não conseguiu atingir seu objetivo. Today, that objective was not achieved. O voto do Brasil pela condenação à invasão russa foi uma mudança na posição do país. A Ucrânia já estava sob ataque há mais de 8 horas, quando o presidente Jair Bolsonaro parou na manhã da última quinta-feira para conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e não fez nenhum comentário sobre a invasão russa. Pouco depois, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista e foi duro. Condenou a invasão. Disse que apenas sanções econômicas não são suficientes. O Putin ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Bastante diferente da visão do Ministério das Relações Exteriores, que ao se manifestar em nota, ainda na quinta, não condenou diretamente os ataques, não defendeu sequer sanções econômicas à Rússia.
A nota dizia que o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia e fazia um apelo à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro estava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde participou de eventos públicos e fez discursos. Mas, novamente, nenhum comentário sobre a agressão russa à Ucrânia. Só no meio da tarde, Bolsonaro reproduziu numa rede social uma outra nota do Itamaraty sobre a ajuda a brasileiros da Ucrânia. E depois, em outra postagem, disse estar totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Na quinta-noite, 20 horas após o início do conflito, o presidente falou sobre os ataques. Numa live para redes sociais, lembrou que esteve na Rússia na semana passada, quando a tensão política na região já era alta. Sobre uma manifestação de solidariedade à Rússia por Bolsonaro, a porta-voz da Casa Branca, Jan Psaki, declarou que o Brasil parecia estar do lado oposto ao da maioria da comunidade global. Na live, Bolsonaro desautorizou o vice-presidente Mourão. Disse que a palavra final sobre o conflito internacional é dele. Em Brasília, embaixadores da União Europeia e representantes dos Estados Unidos, Japão e Reino Unido cobraram que o Brasil votasse a favor da resolução do Conselho de Segurança da ONU para condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a telefonar para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Ontem, na reunião do Conselho da ONU, houve a mudança. Pela primeira vez, o Brasil, que vinha evitando responsabilizar o governo russo, se manifestou oficialmente contra a invasão. O embaixador brasileiro, Ronaldo Costa Filho, disse que o Conselho de Segurança deveria agir prontamente quanto ao uso da força contra a integridade territorial de um Estado-membro. Um limite foi ultrapassado e este conselho não pode permanecer em silêncio, defendeu o embaixador. Ronaldo Costa Filho pediu ainda a retirada das tropas russas e a retomada do diálogo diplomático. O embaixador Marcos Azambuja diz que a posição de Ronaldo Costa Filho na ONU respeitou a tradição da diplomacia brasileira. O nosso voto ontem está de acordo com a nossa tradição, os nossos valores, os nossos princípios. O Brasil, na sua diplomacia, tem sido incansável na procura das soluções negociadas, das soluções pacíficas. No início da tarde de hoje, o presidente Bolsonaro foi às redes sociais. Falou pela primeira vez sobre o voto na ONU. Disse que a posição do Brasil em defesa da soberania, da autodeterminação e da integridade territorial dos estados sempre foi clara e está sendo comunicada através dos canais adequados para isso, como o Conselho de Segurança da ONU e por meio de pronunciamentos oficiais. E voltou a afirmar que o governo está focado em garantir a segurança do nosso país, proteger os interesses do nosso povo, auxiliar os cidadãos brasileiros que se encontram nas regiões conflagradas e contribuir para uma resolução pacífica do conflito. O cientista político Hussein Kalut afirma que o principal problema do Itamaraty foi encontrar o meio termo entre o dever, a obrigação de Estado e a posição pessoal de Bolsonaro. Eu acho que eles estavam tentando encontrar o ponto de equilíbrio entre o que a diplomacia deve fazer, né, e o que o presidente quer. A diplomacia, no caso do Itamaraty, tinha clareza do que deveria fazer. Eles sabem da nossa doutrina diplomática e do nosso posicionamento quando há violação ao direito internacional, quando há uma invasão deliberado, injustificável a um país soberano e independente. A seguir, a censura aos jornalistas na Rússia. As manifestações contra a guerra em todos os continentes. Há 2 anos, o Brasil confirmava o primeiro caso de Covid no país. Vamos ver agora como estão hoje os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno Tavares. Boa noite, Ana Luísa, Elter, boa noite a todos. O primeiro caso foi registrado aqui em São Paulo.
Nesses 2 anos de pandemia, o Brasil já contabiliza mais de 28 milhões e 700 mil casos. Chegamos a esse número depois que o país registrou quase 72 mil novos casos conhecidos nas últimas 24 horas. De ontem para hoje foram 722 mortes. No total, 648.989 brasileiros perderam a vida para a Covid. A média de casos está em queda, de 38% na comparação com 2 semanas atrás. São 83 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 18%. São 722 óbitos por dia. O Distrito Federal aparece em cinza no mapa porque não divulga os números aos fins de semana. 4 estados estão com alta na média de mortes. 7 estados têm estabilidade e 15 estão em queda. Agora, os números da vacinação. 8 estados não divulgaram as informações hoje. Nas últimas 24 horas, 76 mil pessoas tomaram a primeira dose, 68 mil a segunda dose ou a dose única, 277 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 422.172 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,25% da população total recebeu a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,13%. 72,04% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 77,32%. A dose de reforço foi aplicada em 29,70% da população. A partir de 18 anos, 39,45% receberam a dose de reforço. No mapa em verde escuro, os estados mais avançados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Ana Luísa. Obrigada, Bruno, pelas informações. Boa noite. Obrigado. O aplicativo Telegram bloqueou hoje 3 perfis do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, usados para propagar discurso de ódio e informações falsas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tinha determinado que o Telegram bloqueasse os perfis. Caso contrário, o aplicativo poderia ser retirado do ar por 48 horas e multado em R$100 mil. A guerra provocada pela Rússia no leste europeu não é só militar, é também cibernética. Segundo especialistas, a região é um ponto de partida de ataques na internet. Horas antes da ofensiva militar russa, uma outra onda de ataques à Ucrânia já tinha sido deflagrada. Sites do governo ucraniano e de bancos privados foram atacados por hackers. No universo da cibersegurança, esse tipo de ataque se chama negação de serviço. Hackers e robôs fazem uma avalanche de acessos simultâneos a um site até que o servidor fique sobrecarregado e a página saia do ar. Na hora que você ataca sistemas cibernéticos, seja por tirar sites do ar ou serviços, atacar infraestruturas críticas que incluem energia elétrica, serviços financeiros ou bancários, sistemas de transporte, tratamento e saneamento de água, isso pode auxiliar significativamente o avanço de tropas sobre território ucraniano. O cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Ribka, diz que os ataques estão dificultando a comunicação no país. Sistemas caíram, foram derrubados, difícil de se falar na Ucrânia, WhatsApps são um problema, né? Redes Wi-Fi caíram, e você quer saber como estão as pessoas e não consegue contato, a pessoa não consegue dizer que está bem, as famílias acabam até se separando, é um momento muito complicado. A invasão da Ucrânia pelos russos aumentou o nível de tensão em todo o mundo. Segundo especialistas, o leste europeu é conhecido por ser o ponto de partida de ataques cibernéticos. Agências de cibersegurança de vários países emitiram comunicados para governos, empresas e cidadãos sobre a necessidade de reforçar os cuidados na internet.
Os Estados Unidos elevaram o nível de alerta e estão monitorando as ameaças que possam atingir o país. O governo pede que empresas e entidades estejam preparadas para se defender de ataques cibernéticos e denunciem qualquer incidente. Os Estados Unidos está chamando isso de subir o escudo. E o subir o escudo é criar um cenário de confiança zero e você monitorar tudo para ter a detecção de tentativas e respostas imediatas em todos os ambientes, tanto nos computadores, quanto nos celulares, quanto nas infraestruturas de rede, nos e-mails, assim por diante. França e Canadá também avisaram sobre o risco de ataques e divulgaram dicas para preveni-los. Quando nós falamos de uma guerra cibernética, a guerra não tem fronteiras. Hoje, tem que se unir tanto os governos quanto entidades privadas, e é claro, também a própria população como um todo, para preparar os seus times para defender a sua infraestrutura crítica, os seus meios e sistemas de comunicação, fazendo com que eles consigam se defender. A guerra na Ucrânia levou manifestantes às ruas neste sábado em todos os continentes. Em Sydney, maior cidade da Austrália, centenas de pessoas desafiaram a forte chuva gritando: "A Ucrânia vai prevalecer". Muito emocionada, essa ucraniana diz que a família dela está se escondendo dos bombardeios russos num bunker de Kiev. Ela tem medo do que possa acontecer com os parentes e pede a ajuda de outros países. Na Índia, estudantes pediram o fim da agressão militar russa e o resgate de colegas que estão presos na Ucrânia tentando sair. Na Europa, as manifestações ocorreram em vários países. A maior delas foi na Estônia, uma ex-república soviética que, segundo a imprensa local, reuniu 30 mil pessoas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu nas redes sociais o apoio do povo estoniano. Muita gente também em Genebra, na Suíça. Esse russo é contra a guerra. Ele diz estar com vergonha e que Putin usa a estratégia de um ditador. Na Alemanha, um mar de bandeiras azuis e amarelas, as cores da Ucrânia, tomaram as ruas de Munique. Cartazes com pedidos de paz eram os mais vistos. Aqui em Lisboa, milhares de pessoas também participaram de protestos, inclusive muitos ucranianos. Eles formam a segunda maior comunidade estrangeira de Portugal. Estão atrás apenas dos brasileiros. A senhora já entrou em contato com seus parentes, familiares? Eles estão bem? Qual é a preocupação da senhora? Muito preocupada porque bombas na tudo terra. Meu cidade é uma, outra cidade é outra família. Tem tudo bombas porque mata, muito difícil. São Petersburgo, na Rússia, terra natal de Vladimir Putin, registrou protestos pelo terceiro dia. Manifestantes também saíram às ruas de outras cidades russas. Segundo um grupo de direitos humanos, só hoje quase 2.500 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, elas desrespeitaram a lei porque toda manifestação na Rússia precisa de autorização. O governo russo também monitora de perto o trabalho dos jornalistas. A partir de hoje, eles estão proibidos de dizer que a invasão da Ucrânia é uma guerra. O termo oficial aprovado é Operação Militar Especial no Donbass, a região separatista do leste da Ucrânia. O órgão regulador da imprensa na Rússia diz que alguns jornalistas se comportam como agentes estrangeiros e ameaça bloquear alguns veículos de comunicação caso eles não removam informações que considera não confiáveis. A multa passa de R$300 mil. O Twitter já sofreu essa punição. O bloqueio veio depois de vários vídeos da invasão à Ucrânia viralizarem na rede social. O Facebook também está sob ameaça. Nesse caso, o governo russo alega violação aos direitos e liberdades do cidadão russo. É que a rede social se recusa a parar de checar fatos e fazer alertas sobre conteúdo de agências de notícias estatais. A seguir, brasileiros que vivem na Ucrânia buscam uma saída para a guerra. Enquanto milhares de ucranianos deixam o país, alguns fazem o caminho inverso. Entre os cidadãos que tentam fugir da guerra na Ucrânia, ainda há muitos brasileiros. Da janela de casa, a Vanessa viu os ataques a Kiev na manhã de hoje. A gente via as fumaças da janela, né? E via uma movimentação de longe pelas notícias. Ela e o marido vivem numa região afastada do centro de Kiev e querem sair do país,
Mas morando longe, sem carro, não conseguem chegar até a estação de trem. Tínhamos as malas prontas, tudo preparado, né? Temos um cachorro para transportar e o tempo foi passando, o toque de recolher às 5. Então a gente decidiu, né, que é mais seguro a gente ficar aqui hoje e aguardar. Outro brasileiro, o estudante Igor, diz que não sabe o que fazer. Estou na minha residência e é um lugar que você não está propício à segurança, que você pode, agora mesmo, cada 30 minutos a sirene ecoa, né? Então tem o toque de recolher e aí eles orientaram que nós ficássemos seguros em algum lugar e a gente fica aqui de mãos atadas. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com nós daqui 5 minutos. Circular pelas ruas de Kiev assusta. O relato é da Maria Souza, esposa do jogador Marlon Santos. Ela gravou esse vídeo no momento em que eles iam para a estação de trem para deixar a cidade. Gente, estamos saindo daqui agora. A embaixada informou que vai ter 3 trens saindo daqui. Nós estamos indo com a nossa família. Estamos indo em comboio com todos os brasileiros até a estação de trem. Nós estamos saindo daqui agora. Não, tudo muito assustador. O grupo de jogadores e parentes que estava no bunker de um hotel conseguiu embarcar no trem disponibilizado pela Embaixada Brasileira em Kiev. Todo mundo conversou, então nós decidimos vir tudo junto, que era um horário bom para nós sair. Nós saímos na rua, vimos que não tinha muito movimento. Esse aqui é o nosso vagão. E tem os brasileiros que estão com suas famílias, cada um deles. E tem mais gente aqui. Mas nem todos os brasileiros que estavam com eles no hotel conseguiram ir para a estação de trem. 3 ficaram para trás. O Moreno, que é jogador de futsal, foi um deles. A gente ia para o quarto para ficar lá, tomar banho e tudo mais, ir no banheiro e essas coisas. E quando a gente desceu, simplesmente às 16h30 não tinha mais ninguém. O Davi também acabou ficando no hotel. Hoje cedo ele teve de parar de conversar com a repórter Mariana Aldano para se proteger. É sinal de alarme e a gente não pode ficar em lugar que é fácil acesso, né? Perigoso. Então a gente vai para o bunker, que é mais fácil. Os 40 brasileiros que conseguiram embarcar hoje de manhã de Kiev para a cidade de Chernivtsi vão cruzar a fronteira com a Romênia a pé. Diplomatas brasileiros vão ajudar na imigração e a embaixada prevê disponibilizar ônibus para levá-los até a capital, Bucareste. Outro caminho que os brasileiros têm feito para fugir da Ucrânia é pela cidade de Lviv, no oeste do país, na fronteira com a Polônia. O jogador Guilherme Smith e um grupo de amigos pegaram um trem até a região e depois começaram uma caminhada de 30 quilômetros até a fronteira polonesa. O medo é escurecer e a gente tá fora, né? Não tem carro, não tem hotel, que não tem vaga. Tem um hotel aqui, não tem vaga. E o frio, né? Que vai à noite, a temperatura cai mais. Infelizmente, só Deus. Hoje a Embaixada Brasileira em Kiev confirmou que está difícil atravessar os postos de fronteira, que há relatos de aglomeração e de atrasos que podem durar dias. A orientação é para que os brasileiros tentem se abrigar em locais próximos e esperem a situação melhorar. A Força Aérea Brasileira informou que 2 aviões cargueiros estão de prontidão aqui no Brasil para buscar brasileiros que conseguirem sair da Ucrânia. Ainda não foi divulgada uma data de uma possível decolagem. Os brasileiros que já conseguiram deixar a Ucrânia nem acreditam que a guerra começou a ficar para trás. Estamos aqui oficialmente fora da Ucrânia, chegando na União Europeia, saindo dessa guerra. Os correspondentes Rosa Salinas, Hernani Lemos e Rodrigo Carvalho acompanharam a fuga dos ucranianos pela fronteira com a Polônia. Em meio à multidão, em busca de um lugar seguro, eles encontraram quem escolhesse o caminho inverso, na esperança de salvar a própria Ucrânia. O trem já vai chegar. A gente está numa cidadezinha polonesa colada na Ucrânia. Voluntários e exércitos se mobilizaram desde cedo, sem parar, de um canto para o outro, levando e trazendo uma ajuda que sempre faz diferença. Anoitece.
Quem atravessa essa porta é porque deixou a guerra para trás. E encontra mais ajuda ainda. A senhora que tem dificuldade para andar me diz que fugiu da Ucrânia porque a filha implorou. É que elas moram perto de um quartel que poderia ser alvo dos russos. Essas pessoas com essas plaquinhas são poloneses que, solidários à agonia ucraniana, vêm oferecer carona, geralmente para cidades maiores, com mais estrutura. Uma voluntária chamou 4 refugiados para embarcar nessa van, mas percebe que só tinha 3 vagas. O homem vai ter que esperar. Enquanto isso, uma mulher chega de viagem esgotada. Alguns refugiados estão vindo para cá, essa escola que virou abrigo. Aqui as pessoas podem tomar um banho, pegar roupa que muita gente tem deixado para doação, comer uma comidinha quente e ter uma noite de sono num lugar abrigado. O ginásio aqui do colégio tem 65 camas aqui prontas para receber quem quiser chegar. Um conforto mínimo para essas pessoas poderem pensar um pouco o que vai ser a história delas daqui para frente. A menina viaja em outra realidade. Os amigos descansam, é a vida recomeçando. Mãe de 2 crianças que estudam aqui, essa mulher veio ajudar a organizar as doações. Ela diz que ainda está caindo a ficha de que tem uma guerra acontecendo, que vez ou outra parece ficção, e que tem medo de que a Polônia seja atacada. Fica pensando para onde fugiria. Ela acha que para o Canadá, onde tem uns parentes distantes. Nesse meio tempo, brota mais uma ajuda. Esse homem veio oferecer trabalho para os refugiados. 40 vagas na empresa dele. É muito isso que ele pode fazer, mas nada perto da quantidade de gente chegando. A ONU disse hoje que desde o começo da guerra, nas primeiras horas de quinta-feira, 150 mil pessoas já fugiram da Ucrânia. Essa é a fila dos refugiados ucranianos que conseguiram fugir da guerra e estão esperando agora para entrar aqui na Polônia. Desse lado da plataforma, o que a gente não esperava encontrar de jeito nenhum era essa quantidade de gente aqui, tem mais de 100 pessoas, fácil, esperando para entrar na Ucrânia. Não se sabe que horas o trem vai sair, mas 5h30 da tarde, todo mundo disposto a esperar. Essa senhora, a Lisa, vai embarcar para o país em guerra. Ela é ucraniana, mas mora em Londres. Cruzou a Europa para estar aqui. E diz que vai para a Ucrânia para ficar com a mãe de 90 anos. Lisa diz que quando um povo tem liberdade, não sabe exatamente o que isso significa. Só quando perde. Na Ucrânia, eu sempre fui livre. Vou ficar lá com a minha mãe até a gente vencer a guerra. Porque nós vamos vencer. E amanhã no Fantástico, as notícias da guerra no domingo e uma cobertura especial sobre o ataque russo à Ucrânia. Agora a gente vai ver a previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Boa noite, Thiago. Eu dei uma olhadinha e parece que o calorão continua amanhã, né? Continua assim, Elter. Boa noite para você, para Ana Luísa também e para você que acompanha a gente. O domingo vai ser mais um dia bem quente em todas as regiões do Brasil. Tá fazendo bastante calor porque, além de ser verão, claro, ainda não tem entrada de frentes frias pelo país que trazem esse refresco. Porto Alegre, aliás, vai ser a capital mais quente do Brasil amanhã. Olha isso, 37 graus. Cuiabá com 35, São Paulo 33, Palmas com 32 e Rio com 34. Aliás, o domingo só vai ser todinho com tempo firme nas áreas em amarelo que pegam o litoral do Rio de Janeiro e o Grande Rio, também litoral de São Paulo, parte do estado até o norte, centro-norte de Minas Gerais, passando pela Bahia, indo até o Rio Grande do Norte. No restante do país, o verde domina. Este verde é chuva que vem principalmente à tarde. E essa chuva de verão, que até pode ser forte em alguns pontos, é formada pela junção de calor e umidade. Então são pancadas rápidas normalmente, que têm raios e aí pode ter até ventania também. Floripa, Vitória e Natal são exemplos de cidades que estão no caminho dessa chuva de verão, que vem mais para refrescar as 3 cidades aí
acima dos 30 graus. Só que agora atenção, porque amanhã tem temporal, ou seja, aquela chuva que vem muito mais forte, muito mais concentrada nessas duas áreas em laranja, em todo o sul gaúcho e também entre Amazonas, Roraima, parte do Pará e litoral do Amapá. Os acumulados vão ser mais altos, então, em Manaus, em Boa Vista e em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que deve acumular 30 milímetros, é bastante. É bastante, fico alerta então, Tiago. Agora, como é que fica o tempo nesse feriadão sem carnaval? Pois é, vamos lá então, Éter. Na próxima semana, a chuva mais forte vai se concentrar mais no norte do país. Acumulados aí em torno dos 100 milímetros entre Roraima e Amazonas. E também lá pelo sul, com 80 milímetros. Aliás, na região sul, entre segunda e quarta, essa chuva vai voltar com mais força e vai ser mais abrangente por causa do avanço, aí sim, de uma frente fria. Porto Alegre e Santa Maria estão aí no caminho dessa frente fria. Veja só, Porto Alegre na segunda, 30 milímetros, na terça a temperatura cai um pouco. Santa Maria, 50 milímetros segunda-feira. Em compensação, no litoral do Rio, o calorão e o tempo firme vão dominar a semana que vem todinha. Segunda, 37 e quinta-feira batendo nos 39. No litoral do Nordeste pode até ter chuva passageira, mas é o calor que domina, como você vê em Olinda, Pernambuco, Salvador e Porto Seguro, na Bahia. Bom domingo para todo mundo, é com vocês. Bom domingo para você, Tiago. Obrigada. E a seguir, umas informações sobre a guerra na Ucrânia. E os campeonatos estaduais com os gols e 2 episódios de violência no Paraná e no Rio Grande do Sul. O jornalista brasileiro Gabriel Chain está em Kiev desde antes da invasão. Ele esteve na área em que um prédio foi atingido e relata combates dentro da capital ucraniana. Bem, eu estou aqui em Lobanovskoho, é um bairro de Kiev, onde esse prédio atrás de mim foi bombardeado pelo que tudo indica, um míssil de cruzeiro. E pelo que me parece, foram mais ou menos uns 4 andares. Completamente devastados. Essa região é uma região civil, com vários prédios nos arredores, prédios que aparentemente são prédios civis. Os ataques russos se intensificaram de uma forma muito grande dentro de Kiev. Vários pontos de conflito estão acontecendo nesse momento dentro da cidade. As informações que nós temos que tem vários grupos de sabotagem da Rússia que eles estão usando uniformes ucranianos. E o governo ucraniano pediu para toda a população, incluindo os jornalistas, terem muita cautela na hora de sair às ruas. Hoje, mais cedo, eles estavam tentando atingir a usina nos arredores de Kiev para tentar acabar com a energia da cidade. Mas até agora nós temos energia, os telefones estão funcionando, entretanto ninguém sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Todas as ruas estão muito vazias, poucos carros circulando, civis estão com armas na mão, fazendo checkpoints a todos os lugares. Alguns bairros ficaram completamente inacessíveis. É o caso do meu tradutor aqui, o Max, que está nos ajudando, está nos traduzindo. Ele saiu de manhã hoje da sua casa para chegar até o meu hotel, que eu estou. Entretanto, depois disso, a ponte que faz que liga a esse lugar que eu estou, que o hotel fica, a casa dele, ela foi bombardeada, ela foi destruída pelos próprios ucranianos para conter qualquer progressão dos russos. Eu conversei com a ministra de veteranos da Ucrânia. Ela diz que o país tem cerca de 400 mil veteranos da guerra de 2014. Yulia afirma que o governo russo pensa que a Ucrânia é um território, não uma nação. Yulia faz um apelo. Líderes de outros países, parem de se sentir profundamente consternados e nos ajudem. É uma invasão. Acho que as pessoas comuns na Rússia, os soldados russos, também não sabem o que estão fazendo aqui. O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir amanhã para discutir a guerra na Ucrânia. A gente vai agora ao vivo para Nova York falar com a Carolina Cimente, porque ela está em frente ao prédio da ONU e tem as informações. Boa noite, Carolina. O que é que está em jogo nesse momento, nessa nova reunião?
Boa noite, Elter. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Olha, o Conselho de Segurança se reúne mais uma vez amanhã para votar se convoca uma sessão de emergência da Assembleia Geral, com todos os 193 países membros da ONU. Essas reuniões de emergência da Assembleia Geral são muito raras. Só aconteceram 10 delas desde 1950. E a ideia é votar uma resolução parecida com aquela apresentada ontem, condenando a invasão russa à Ucrânia. E para que essa sessão de emergência seja aprovada, são necessários 9 votos favoráveis entre os 15 países membros do Conselho de Segurança. E nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho podem usar o poder de veto. Tudo isso é mais uma forma de fazer pressão para que Putin retire suas tropas da Ucrânia e para mostrar que a Rússia está bastante isolada. Hoje, centenas de pessoas protestaram aqui em Nova York, na Times Square, contra essa guerra. E o presidente americano falou em uma entrevista que a Rússia calculou mal a invasão à Ucrânia. Se queria impedir que a OTAN ficasse mais forte e maior, agora vê Suécia e Finlândia, que não são membros, só parceiros da OTAN, cogitando estreitar ainda mais os laços com a organização militar. Essa semana, Putin fez ameaças a esses 2 países europeus. E uma última notícia: as TVs ucranianas divulgaram agora há pouco imagens da capital Kiev sendo fortemente bombardeada. Um dos bombardeios teria inclusive atingido um depósito de combustível na periferia da cidade. A guerra da Rússia contra a Ucrânia completa 4 dias nesse domingo. Elter, Ana Luísa. Obrigada, Carolina Cimente, falando ao vivo de Nova York. E diante do ataque militar russo à Ucrânia, as federações da Polônia e da Suécia anunciaram hoje que se negam a enfrentar a Rússia pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O craque polonês Robert Lewandowski, que foi eleito o melhor jogador do mundo nas últimas 2 temporadas, manifestou apoio à decisão. As partidas das eliminatórias estão previstas para o fim de março. O bilionário russo Roman Abramovich informou hoje que está se afastando do comando do Chelsea, time inglês que é o atual campeão mundial de clubes. A decisão veio após dias de pressão da opinião pública britânica sobre o empresário por causa da relação próxima dele com o presidente russo Vladimir Putin. Amanhã, o Esporte Espetacular traz uma história inédita do ídolo Ayrton Senna. Nos campeonatos estaduais, o sábado foi de gols, mas também de violência no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Campeonato Mineiro, o Atlético saiu na frente com Eduardo Sacha. Ramon Baiano empatou para o Pouso Alegre. Sacha colocou o Atlético na frente de novo. E não é que o Ramon Baiano empatou mais uma vez, mas nos acréscimos, Fábio Gomes garantiu a vitória do Galo, 3-2. Em Santa Catarina, o Figueirense goleou o Avaí por 4-1. O gol mais bonito foi esse chute colocado do Oberdan. Campeonato Carioca, Germán Cano e Nonato fizeram os gols da vitória do Fluminense sobre o Vasco, 2-0. Infelizmente, o sábado não foi só de gols no futebol, foi de violência também. Em Curitiba, o Paraná perdia para o União por 3-1, resultado que confirmava o rebaixamento do clube. Aos 40 do segundo tempo, torcedores do Paraná invadiram o campo para agredir os jogadores. A polícia militar teve que usar bombas de efeito moral para afastar os agressores. Por falta de segurança, o jogo teve que ser encerrado. Em Porto Alegre, o clássico Grenal sequer aconteceu. O ônibus do Grêmio foi alvo de uma emboscada e apedrejado quando chegava ao estádio do Internacional. O jogador paraguaio Villasante foi o mais atingido. Ele foi ferido na cabeça, teve que ser levado para o hospital, mas passa bem. Tanto o Grêmio quanto o Internacional decidiram não realizar a partida e a Federação Gaúcha adiou o clássico. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que 2 suspeitos foram detidos. O Jornal Nacional termina aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite e bom domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem Grenal, hoje tem Internacional e Grêmio pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre a partida, as principais e últimas notícias da equipe do Inter e também as últimas informações da equipe do Grêmio.
O Internacional, jogando em casa, precisa da vitória para encostar no próprio Grêmio. E o Grêmio, fora de casa, também precisa da vitória para se manter na liderança. Então, se você é torcedor do Internacional ou torcedor do Grêmio, eu já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comente aí embaixo o seu palpite, porque Internacional e Grêmio se enfrentam em jogo de número 435 na história, na noite desse sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida acontece a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Beira-Rio. O Colorado vem de derrota para o São José e, consequentemente, instabilidade. Com 13 pontos, o Inter é o terceiro colocado na tabela. Já o Tricolor é o líder, com 17 pontos, e vem de boa vitória na estreia de Roger diante do São Luís. O duelo no Beira-Rio não vale taça, mas pode interferir nos rumos da temporada da dupla. No Inter, Alexander Medina fará sua estreia no clássico pressionado, mas não corre risco de demissão em caso de derrota. O mesmo não se pode dizer da diretoria. Para o Grêmio, um insucesso pode ter reflexo no duelo na próxima semana contra o Mirassol na Copa do Brasil. Pelo lado do Internacional, os principais jogadores estão à disposição de Medina para o Grenal. Regularizado no bid, Bustos vai estrear. Do lado oposto, Moisés recupera a posição. Kaique Rocha e Gabriel assumiram a titularidade em suas respectivas posições. Tyson e Wesley, que foram tratados como dúvidas, estão confirmados. A novidade na equipe pode ser Rodrigo Dourado na vaga de Johnny. O poderio aéreo do Grêmio, principalmente com o Thurin lá na frente, seria um dos motivos da escolha pelo camisa 13. Com isso, a provável escalação da equipe do Internacional deve ter Daniel, Cuesta, Kaique Rocha, Moisés e Bustos, Rodrigo Dourado, Gabriel, Tyson, David, Edenilson e Wesley Moraes. Já pelo lado do Grêmio, a principal novidade será a volta de Thiago Santos no meio de campo. O volante retoma a vaga com o Gabriel Silva, com opção no banco de reservas. Já o Diego Souza ficará fora do jogo por um desconforto muscular e será desfalque de peso para o Grêmio. Thurin vai assumir a posição. No ataque, Janderson permanece ali do lado direito. Portanto, a provável escalação do Grêmio deve ter Breno, Bruno Alves, Pedro Jeromel, Nicolas e Orejuela, Thiago Santos, Bitelo e Vila Sante, Rildo, Janderson e Thurin. A partida de hoje vai ser apitada por Leandro Pedro Voaden, vai contar com o assistente 1, o Rafael da Silva Alves, o assistente 2, o Michael Stanlau, e no VAR teremos o Emerson de Almeida Ferreira. Atualmente, a campanha do Internacional, a terceira colocação, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. São 10 gols marcados e 9 sofridos, é um saldo positivo de 1. Já o Grêmio são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 15 gols marcados, 8 sofridos, é um saldo positivo de 7. Na rodada passada, o Internacional fora de casa perdeu para o São José pelo placar de 3-2 e o Grêmio bateu o São Luís por 4-0 jogando em casa. Aí na próxima rodada, o Grêmio fora de casa vai enfrentar a equipe do Novo Hamburgo e a equipe do Internacional, jogando em casa, vai receber a equipe do Aimoré. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença aí o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.